Já viu, Vasco? Já. Quer contar a experiência? Eu prefiro não contar. Não. Já viu alguma coisa, Antônio? Pode ser. Você trabalhou muitos anos na Varig e lá tinha Já viu alguma coisa na empresa por falta de tato, amor e sensibilidade? Isso ocorre muito quando existe excesso de comando, excesso de poder. Uma pessoa abusa por falta de sensibilidade, de se colocar na posição daquela pessoa. E isso eu acredito que seja fundamental quando você lida com o ser humano, você tem que entender a posição dela. O que levou ela a tomar aquela decisão e fazer e ter aquela atitude que ela veio a ter. Então, quando existe, não, eu sou o chefe, eu que mando, aí a gente averigou que existiu uma perda de tato, de sensibilidade. Isso é muito ruim, desastroso para qualquer relação. Muito bem. E aqui na Reflexão Ética, na revista, tem algo muito interessante aqui, e depois nós vamos estar lendo em relação a isso que o Antônio falou. Então, o abuso de poder, ele tira o tato, o amor, a sensibilidade, a compaixão, a paciência, ele expulsa essas coisas para fora. Então, nós nunca podemos ser líderes trazendo para nós o abuso de poder, ou seja, sendo autoritário com as pessoas, não é? Independente de o irmão chegar às 8h30 em ponto ou não, o líder tem que entender, né? Não pode chegar às 8h31, tá bom? Estou brincando. Isso geralmente quando se perde esses três pontos que você está falando, geralmente é quando o líder, como diz aí, não somente fazer do ministério um fim em si próprio. Fim em si mesmo. Geralmente quando acontece isso, quando se perde o tato, o amor e a sensibilidade, é quando o indivíduo, o líder está olhando só para ele. Ele está observando só o benefício dele, entendeu? E aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa diferente, ele, como é diferente do que é benefício para ele, ele não tem a sensibilidade de perceber que se ele não tolerar aquilo ali um pouco, vai causar um prejuízo muito maior. Justamente. Então, numa empresa, por exemplo, quando se fala de empresa, quando o chefe da empresa, o dono da empresa, ele só pensa nos lucros dele, ele não percebe, ele passa a não perceber, a ter a sensibilidade de olhar para um funcionário que está produzindo mal, e sempre produziu bem, mas naquele dia ele está produzindo mal, então ele não tem a sensibilidade de pensar que aquele indivíduo é um ser humano, emocional, deve estar acontecendo alguma coisa diferente com ele hoje. Ele simplesmente chega, esculhamba com o funcionário porque ele não está rendendo naquele dia. Às vezes ele já rendeu muito bem durante 1000 dias e nenhum dia ele não está produzindo 100 por 1. Aí ele não tem a sensibilidade de perceber isso e chega, porque ele só pensa no lucro para ele. Então aí o prejuízo acaba sendo maior, porque se aquele funcionário durante 1000 dias produziu muito bem, e ele sempre esteve feliz na empresa, e por causa de um dia, que às vezes ele teve um problema com o filho que está em casa doente, igual nós já vimos, de a pessoa estar dentro de uma sala de aula e o filho está doente, e o líder simplesmente diz, o filho está para lá, tem gente que cuida, se vira com o filho para lá, agora é hora de prestar atenção na aula aqui, no ensino aqui. Então isso é uma falta de sensibilidade. Eu só estou pensando no líder, só está pensando no que ele quer, onde ele quer chegar. E às vezes é preciso tardar um pouquinho onde a gente quer chegar. Justamente. Porque se o Neemias não tivesse essas coisas, ele não tinha conseguido fazer nada. Nós vamos chegar na revista e vamos aprender que líder não é o que manda, é o que comanda. Não é aquele que fala assim, façam, mas é o que façamos, vamos fazer. Então a confusão na liderança está aí, como o Marcelino está falando. Por quê? Porque dificilmente
Dificilmente, quando nós estamos liderando, nós temos que ter um cuidado seguinte. Vocês podem observar isso. O líder te chama muitas vezes quando você faz alguma coisa errada. Enquanto está dando certo, ele não senta com você. Não conversa, como é que está? Você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo normal? E tal. Bater um papo. Porque o dia mau da liderança chega. Sabia disso? É. O dia mau da liderança chega. É o dia que você tem que liderar aqui, tendo um problema grave muitas vezes para resolver na sua casa. Onde está a sua cabeça? Aqui ou na sua casa? Isto é normal, é comum em qualquer pessoa. Tá bom? Então, conhecer e entender as pessoas. O ponto 2 aqui, nos elementos práticos de uma liderança eficaz. Inspiração para as pessoas. O líder, ele tem que inspirar as pessoas. Ele não tem que forçar as pessoas a entender a visão dele. Não, pelo contrário. Ele tem que inspirar as pessoas, não é? Ele tem que provar na prática, fazendo, não mandando, que aquilo que ele colocou como ponto estratégico dentro da liderança dele vai funcionar, vai dar certo. Então ele é líder, ele está fazendo e ele vai trazer as pessoas a fazer também, porque ele primeiro começou a praticar. Então, inspiração para as pessoas. O bom líder inspira pessoas desanimadas e desmoralizadas e dá nova vida a uma organização agonizante. Sanders afirma: o poder de inspirar os outros para o serviço e o sacrifício é a marca do líder de Deus. Sua chama acende os que ficam à volta. Não basta estar à frente do rebanho, é preciso inspirá-lo com disposição e entusiasmo. Não basta sermos líder, não basta termos um departamento para liderar, não basta termos um grupo de pessoas dos quais nós lideramos, não basta nós termos uma empresa, não basta sermos gerente de uma companhia para liderar. Nós temos que entusiasmar aquelas pessoas. Parados? Mandando? Não. Nós temos que entusiasmar aquelas pessoas fazendo. Se você quer que façam, faça você primeiro. O líder, diferentemente da concepção humana, porque a espiritual nos mostra isso, e a espiritual, se a gente aplicar no secular, nós vamos muito bem. O líder é aquele que mais serve, é aquele que mais trabalha, é aquele que tem que estar mais atento. O líder não é aquele que se assenta e fica olhando todo mundo trabalhar e fica, não, aqui não, você vem para cá, vai para lá. Não, não é isso. Nós não vamos entrar nisso agora. Eu só vou dar uma pincelada. O líder, se ele é líder de uma companhia, ele tem que ter cheiro de peão. Não é assim que muitas vezes a gente trata, quando tem 10 pessoas na nossa responsabilidade, os peões estão lá trabalhando e tal. O líder tem que ter cheiro de peão. É o tato, né? É o tato, o amor. É a sensibilidade, a compaixão, é a paciência. O líder de um departamento, ele tem que ter cheiro dos seus liderados. O líder da igreja tem que ter cheiro das ovelhas. Na história do pastoreio, e agora de forma literal mesmo, quem pastoreia no pasto as ovelhas, você não vai ver um pastor nunca sentado no alto do monte, mandando as pessoas fazerem e não está lá no meio delas fazendo. Davi estava onde? Sentado no alto do monte, mandando os seus irmãos fazer, não é isso? Não, não é? Onde que Davi estava? Estava no meio das ovelhas. No meio das ovelhas.